E aí, povo de Cristo, aqui Jackson Goulart. Cara, nesse segundo vídeo eu quero dar continuidade no assunto sobre evangelho que eu já falei no vídeo anterior. Cara, evangelho são as boas novas, as boas notícias contando sobre o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. E eu quero ler com você aqui em Romanos 10 e 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o verso 15 o que fala. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha esse versículo que interessante. Ele fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, boas notícias, boas novas, o evangelho. O contexto dessa passagem bíblica está falando exatamente de evangelizar, de falar as boas novas. Só que é interessante que a palavra de Deus nos diz assim: quão formosos são os lábios, quão formosos é a boca. Por que quão formosos são os pés daqueles que anunciam? Que relação tem os pés com anunciar o evangelho? Essa passagem bíblica deixa muito claro que o anúncio do evangelho precisa acontecer no caminhar do dia a dia. Não é uma coisa para se fazer só dentro da igreja, só dentro do templo. Às vezes a gente quer levar os amigos para a igreja, para um culto de jovens, um culto evangelístico, para que ele ouça essas boas novas. Não, cara, quão formosos são os pés daqueles que estão caminhando e anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós temos um texto que me chamou a atenção, que é quase um paralelo. No Salmo 119, no verso 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Que interessante isso, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias. Mas esse mesmo evangelho que eu prego enquanto eu caminho no meu dia a dia, também é luz para o meu caminho, também é o que transforma a minha vida, é o que me dá o entendimento do meu ser como um cristão, daquilo que eu tenho que fazer no dia a dia. Então é interessante que o evangelho é algo para ser pregado, mas também é algo para ser vivido. É algo para ser falado, mas também tem que gerar luz e transformação na minha vida. Entenda que as pessoas, quando olharem para você, elas vão querer ver o quão impactante foi esse evangelho na sua vida. Não adianta eu falar de transformação se eu não demonstro essa transformação na minha vida. Então as pessoas, a primeira coisa que elas vão analisar é: ok, você está falando de um evangelho, de um Jesus Cristo que pode transformar a minha vida. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: quanto esse evangelho já impactou a sua vida? Então eu quero te trazer isso, cara. Ir ao templo é pra gente ser instrumentado, é pra gente ser equipado, é pra gente ser orientado. A gente conviva com irmãos e a gente entenda o que é o evangelho na prática ali do convívio de igreja. Mas é interessante que os cultos normalmente são no domingo, né? No primeiro dia da semana, onde a gente é fortalecido para que no restante da semana, a gente caminhando, a gente anuncie as boas novas, mas deixe que esse evangelho também ilumine o nosso caminho e seja lâmpada para os nossos pés. É isso. Deus abençoe a sua vida e não esqueça que nós somos de Cristo.